Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência Trilogia Analítica. Então, no programa anterior, o Dr. Kepp estava comentando a respeito da relação entre a ética, a espiritualidade e até a genética humana. E isso é muito importante para que as gerações percebam de onde vem a sua patologia. Por exemplo, os pais e os filhos em briga porque, na verdade, tem uma conduta até herdada muito semelhante. E precisam se conscientizar disso para poder corrigir as próximas gerações. E essa relação entre psicogenética, energética, psique, personalidade e vida física, tudo isso é dentro de uma só energética do ser. O ser humano dividiu isso em compartimentos. Isso estuda isso. Agora o psiquiatra estuda a doença mental. O geneticista estuda a genética. O nutricionista, os hábitos alimentares. E assim por diante. Tudo em pedacinhos. E o ser humano não é um pedacinho, um monte de pedacinhos. O ser humano é uma energética total, mais espiritual ainda do que material. E é assim que ele tem que ser estudado. Então, essa questão de separar, até na medicina, um vê à vista, é oculista, o médico. Outro médico vê olhos, ouvidos e garganta, otorrinolaringologista, Outro é operador, outro é psiquiatra. Então, é estranho isso. Então, a medicina devia ensinar, vamos dizer, todas as especialidades assim, dentro das mesmas leis e para todos aqueles que estão se formando médicos, Para, vamos dizer, o médico, quando tem um problema, quando vê um cliente que tem um órgão doente, seja o intestino, seja o coração, o sistema circulatório, respiratório, a parte mental, ele tem que saber também os outros elementos, Por que um psiquiatra, por exemplo, vê a parte mental? Então, a parte mental depende muito do funcionamento dos outros órgãos. Quer falar, doutora? Sim, isso que o senhor está falando, doutor Kepp, é tão importante porque está se comprovando por pesquisas que esses pacientes que visitam muitos especialistas, eles morrem antes. E aqueles que têm apenas acompanhamento por o médico da família, o antigo médico de cabeceira, eles vivem muito mais, porque esse médico geral tem uma visão mais integral, sabe como ele vive, como ele sente, como ele pensa, os problemas que tem na família, na sociedade, e também não deixa fazer tanto uso de medicamentos, que dão problemas. Então, esses médicos mais antigos, que atendiam os familiares, iam nas casas e que atendia assim em geral, chamado de médicos assim de gerais, de doenças assim. Clínica geral chamavam, Dr. Kepp? Chamavam mais de clínica geral, Falavam muito esse termo, clínica geral. Que atende uma pessoa em todos os campos, tem um sintoma, então vai lá, ele descobre aonde que é o órgão doente e tudo mais. Essa medicina que é meio antiga, vamos dizer, que era mais
efetiva, né, que funcionava melhor. Então, eu quero mostrar aí agora, né, o que acontece no sangue da pessoa, no nosso sangue. Veja lá. Veja lá os glóbulos vermelhos, né? Tem uma certa ordem aí, e os glóbulos brancos, né, que são os que dão saúde, estão lá 1, 2, 3, 4, 5, né? Bem evidentes. Então, a pessoa tem dentro do sangue não só os glóbulos vermelhos, que podem, por causa das emoções, serem assim meio desconjuntados, vamos dizer, mas os brancos também que dão saúde. Então, não existe nenhuma pessoa que não tenha na base uma parte saudável, que não tenha também saúde. Até os demônios, se eles têm assim existência, a parte essencial ainda é uma parte, vamos dizer, que o demônio teria de real, de verdadeira. Então, por que uma pessoa, vamos dizer, um ser humano, que comete crime, que tem problemas graves, por que ele se sente mal? É porque, no fundo, ele tem um processo ético, um processo mental são. Então, se ele fizer uma coisa errada, ele vai contra essa sanidade que ele tem. Então, por que o demônio... Bom, pelo que a gente sabe, eles são furiosos, etc. Porque o demônio quer viver uma vida saudável fazendo mal. Então, como? Ele trabalha e age contra ele mesmo. Então, se o indivíduo comete o mal, ele está atacando as virtudes que ele tem. O que é a sanidade, né? A sanidade são as virtudes. A pessoa que é boa, bela e verdadeira é uma pessoa virtuosa. Então, a base da saúde da pessoa está aí, né? Quando a pessoa é bondosa, quando a pessoa fala e segue a verdade e também segue a ética, questão ética, procura ver aquilo que é bonito, verdadeiro, ou então no sentido assim de agir corretamente. Então, vou mostrar aí outro exame de sangue que mostra, veja lá, que mostra a falta de energia. Porque aí é questão de ética também, né? Porque nós recebemos a vida daquilo que o Tesla fala de energia escalar. Então, a energia escalar é a energia que forma tudo o que existe. É uma energia que forma não só a matéria, a terra, as árvores, então os animais e os seres humanos. Então, essa energia escalar vem praticamente do espaço. Agora, o que eu gostaria de falar é isso. Se Deus está emitindo, criando essa energia escalar, a gente não poderia viver. Então, quando a gente respira, quando a gente fala, quando a gente, vamos dizer, tem mesmo a vida orgânica, nós temos porque estamos assim recebendo a energia escalar, que é a energia direta de Deus. Então, não pode haver nada que não tenha assim na base essa energia divina. Então, não é porque a gente vive com a energia divina para respirar o que Deus envia atualmente, a comida, a água, tudo isso, né?
para isso, né? Mas a energia, a parte da existência vem da essência. Ninguém pode eliminar a sua essência, que vem então do ser humano, assim, de Deus para o ser humano. Então a parte assim eterna que nós temos é essa essencial. Agora a parte existencial é outra coisa. A pessoa pode escolher a sua profissão, o seu estudo, pode escolher a família, pode viagem, tudo isso é a parte da existência, que é a consequência. Mas a essência ninguém pode eliminar. Por isso que a gente pode dizer que no sentido de existir, o demônio não pode deixar de existir. E nós também não podemos deixar de existir. Então nós somos assim eternos na existência. Então nós temos uma essência eterna dada por Deus diretamente. Então, Dr. Kepp, eu queria dizer que nesse caso, um dos tópicos fundamentais da trilogia analítica é que o mal não tem consistência por si, é o bem que está por baixo, né? Então, se a gente pensar que a saúde é que está por baixo, então a doença é solapar essa saúde. Então, a preguiça é solapar a ação da pessoa. Então, isso vai determinar a existência da pessoa, né? Se ela tem mais ligação com essa base boa, bela e verdadeira que o senhor está falando, então ela tem uma existência melhor. Então, a frase que eu gosto muito que o senhor fala é que a pessoa só tem o bem que ela não estragou. Se a pessoa não deixa de receber essa energia escalar, né? A energia que o Tesla descobriu, que o Tesla, assim, colocou, inclusive nos livros, na ressonância, né? Nós respiramos e vivemos assim cercado de elementos perniciosos para nós. Por exemplo, a gente se baseia, né, na energética secundária. A gente tira a energia da matéria. Então, a pessoa quer, assim, um carro, então põe gasolina, que no carro, né, no motor, o motor só pega, vamos dizer, 7%, 10%, só pega isso da questão do elemento assim energético, né, da gasolina, do petróleo, né? Então tiram o petróleo, vão refinando tudo isso e só usa um pouquinho. E o petróleo chega no fim. Então a questão das árvores, né, que são queimadas em grande quantidade, o carvão, toda a energia que vem da matéria é uma energia que vai destruindo a natureza, que vai destruindo o planeta. Então, por que o planeta tem deserto, né? Por que o planeta tem falta agora de elementos fundamentais? Por que o planeta está chegando no fim? Porque o homem está secando o planeta. O ser humano está acabando até com a água boa, acabando, né, com o terreno, com as plantações, secando, né, tirando toda a energia da terra, tirando tudo aquilo que a matéria, né, teria que ser conservada. Então, vai e destrói uma floresta. Bom, a floresta não é para ser destruída, para virar
carvão para virar assim casa. Estados Unidos, por exemplo, o país inteirinho, olha aí, é feito de madeira. Por isso que lá, quando há um incêndio, morre quase todos os membros, porque a casa é de madeira. Então é terrível, né? Fazer casa de madeira. E eles só fazem de madeira, porque é mais fácil, é rápida, é rapidamente feita, né? Uma casa de madeira. Então, não se pode destruir o que existe de material. Então, se você destrói o que existe de material, por exemplo, a questão de alimentos, etc., é claro que a terra vai secando. E eu queria mostrar agora o nosso motor, né, que tem um tipo de energia que vem diretamente do ar, a energia ressonante. Dá para ligar, talvez. Então, essa teoria, essa questão ressonante, né, é que capta a energia assim mais criativa que existe. Então, se, por exemplo, põe esse ventilador assim no quarto da pessoa ou na casa, mas tem que deixar funcionando, é claro, né? Está emitindo uma energia que neutraliza a energia elétrica, todos os tipos de energia perigosa. Por exemplo, o que está acabando com o nosso planeta? Milhões, até bilhões de carros aí usando energia da gasolina, e essa energia lança no ar, né, esse problema enorme dos elementos negativos à respiração. Então, o que acontece? O ser humano está destruindo o próprio planeta, destruindo as árvores, destruindo as águas, né, dos mares, matando todos os peixes na alimentação e destruindo tudo que existe. Então, o planeta está acabando porque o ser humano está acabando com o planeta. Então, precisa entender isso, que tem que desenvolver essa energia ressonante. Essa energia ressonante mostra aí, outra vez, né, que esse ventilador nosso emite agora, tirado direto do ímã, né, direto da energia escalar, e que cria, se puser, por exemplo, esse ventilador numa plantação, vai florescer mais, vai produzir mais. Se puser numa casa, a pessoa não vai ficar tão doente. Por que a pessoa fica doente? Porque respira um ar ruim, contaminado. Vocês querem falar? O César, que começou a montar esses ventiladores ressonantes. Fala, César. Queria falar o seguinte, Dr. Kepp, talvez para o público entender a grande diferença que esse motor tem em relação aos outros, é que todos os outros motores funcionam na base da eletricidade. E a eletricidade, imagina o senhor, por exemplo, que a carne, pega o exemplo da carne, quando ela está se deteriorando, deixa fora da geladeira, começa a emitir um cheiro ruim, cheiro podre, porque a carne está se apodrecendo. Então ela está se deteriorando. A eletricidade é uma energia semelhante a uma carne que está se apodrecendo. Por quê? Porque ela é produzida artificialmente e quando a gente desliga, ela desaparece. Então ela é uma energia que ela é mantida artificialmente através da destruição dos elementos físicos, como a carne, por exemplo. Então eu preciso de usina hidrelétrica para fazer eletricidade, eu preciso de carvão para fazer eletricidade, e quando muito
na pior das hipóteses, energia atômica para fazer eletricidade que deixa detritos que destroem o planeta. No caso desse motor aqui, quando ele está funcionando, ele tem ímãs permanentes e os ímãs são captadores dessa energia do espaço. E como é que a gente sabe disso? Porque quando você desliga o motor, o ímã permanece do mesmo jeito, ele permanece forte, magnético. Então, quando você usa esse tipo de energia, não é uma energia que está se deteriorando ou eu estou gastando a natureza para produzir ela existe naturalmente. Então, quando ela está em funcionamento, ela serve como um emissor dessa energia natural que é benéfica. Então, você está, sim, ajudando o ambiente, plantas, animais e até a saúde da gente, porque é uma energia totalmente natural, não é uma energia entrópica como é a eletricidade. Então, veja os elementos que nós estamos usando, seres humanos, e que está matando todos nós. A energia que vem do sistema elétrico é terrível para o ser humano. A energia que vem da gasolina, bilhões, né? Destrói completamente. A gasolina é um dos piores, Dr. Kepp, né? É terrível para ser. E a energia atômica? Essa é a pior, nem se fala. Porque os detritos atômicos, eles ficam, às vezes, milhares de anos causando danos à natureza. Não pode estourar. Não é que estoure o átomo, né? Não é atômico, né? Destruição do átomo. Porque átomo nem existe, mas é destruição do quê, né? Da energia que sustenta nós, que é a energia escalar, que o Tesla descobriu e trabalhou. O que mais, né, que destrói o ser humano? Quando o ser humano se alimenta com álcool, se alimenta com elementos perniciosos, né? Se alimenta demais. Então, tem na questão religiosa, né? Tem a questão da glutonaria, né? A pessoa que come demais. A pessoa gorda está se matando. Não é verdade? Sim, Dr. Kepp, o senhor mesmo estava explicando há pouco tempo atrás de que o ser humano precisa somente dos elementos superiores, espirituais. Se ele é muito ligado aos elementos inferiores, por exemplo, muito à comida, isso mostra que ele cortou, ele tem uma atitude de cortar com a essência dele. Então, por isso que a psicopatologia fala das fases oral, anal e genital, que são fases perniciosas, porque a pessoa fica ligada aos elementos inferiores, rejeitando os elementos da natureza essencial dela. Por isso é uma doença. Até mesmo os medicamentos, viu, doutora Julieta? Um medicamento, eu falei no programa fantástico, né? Acho que foi em 77, que todo medicamento tem uma indicação boa. E tem várias contraindicações. Quer dizer, o medicamento pode ajudar num sentido, estragar em milhares. Então, não é só a questão assim do alimento. Se, por exemplo, jogam os agrotóxicos, né, para matar os insetos nas plantas, mas isso mata o ser humano. Por quê? Porque o ser humano colhe, né, o trigo, colhe o café, tudo isso, e bebe, mesmo que lave, que tenha cuidado, sempre fica resíduos. Então, o que o ser humano faz para matar os insetos, mata ele próprio. Então, doutor Kepp, essa questão dos medicamentos, de fato, né, eles por si já têm uma estrutura, né, energeticamente diferente à nossa. Então, eles têm interferência. E, além disso, quando usamos esses medicamentos, não estamos conscientizando a questão psíquica. Então, cria um tipo de cortocircuito. E, assim, outros vícios, né? Eu estava pensando aqui esse paralelo.
Qualquer vício é como a eletricidade, seja com a comida, seja com álcool, seja com avareza, cobiça, preguiça, tudo cria uma oposição a essa energia essencial magnética e nos adoece. Então, se puser esse ventilador em uma plantação, assim, em qualquer tipo de plantação de alimentos, vocês vão ver que vai produzir mais, vai produzir o dobro. Então se põe tóxicos, então não produz nem aquilo que deve. Então nós temos que dar valor. Sabe, no passado houve um famoso físico, você lembra o nome dele? Reich. O William Reich. Ele foi condenado porque ele, vamos dizer, o pessoal não entendeu o trabalho dele, do William Reich. Então, se usar esse tipo de energética, todos nós vamos não precisar mais assim de tratamento, vamos ter saúde. Nós vamos ter, vamos dizer, viver mais tempo. Nós vamos precisar menos assim de alimento, menos de tudo, e vamos ter uma nova civilização. Então nós estamos trazendo para a humanidade a nova civilização, gente. É pela teoria ressonante. Então, vamos voltar na próxima oportunidade para falar com vocês. Tchau, tchau. Até. Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com